Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que todas as pessoas estejam bem aí. Retornamos aqui às nossas conversações, aos nossos diálogos. De um lado, a disciplina História da África para o curso de Ciências Sociais. De outro, a disciplina Cultura Afro-Brasileira para o curso de Pedagogia. Hoje a gente vai conversar a partir de um capítulo de autoria da professora Elisa Lark Nascimento, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, de sua biografia, né, da importância dela nos estudos afro-brasileiros, africanos aqui no Brasil, que é um capítulo intitulado Introdução às Antigas Civilizações Africanas. Ela faz um diálogo bem legal, assim, que se soma talvez àquelas interrogações anteriores que nós já sobre as quais nós já conversamos aqui na disciplina, que falam a respeito dessas ideias, né, externas a respeito do passado africano e que obviamente se projetam, ressoam no presente, né, ou seja, nas imagens do agora a respeito do imenso continente africano, reduzindo-as a um conjunto de estereótipos, a estigmas, né, a toda sorte de problemas que a gente bem, infelizmente, conhece. Então o texto da professora Elisa Lark Nascimento dialoga com teses outras, né, de outros autores africanos, inclusive, que jogam luz sobre questões muito importantes a respeito da importância da África e dos africanos em sua pluralidade para a civilização humana em si, para essa longa, complexa e diversa caminhada de nós seres humanos no tempo. Então o texto dela tem, a meu ver, esse propósito, essa valência, assim, muito, de fato, destacada, né? Então vamos falar um pouquinho aqui já de quem é a professora Elisa Lark Nascimento. Ela não é brasileira, ela é estadunidense, mas ela tem uma relação de intimidade muito grande com o Brasil, né? Ela cursou 2 anos na Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, entre 1971 e 1974, tendo completado sua graduação em Ciências Sociais com honras da Universidade do Estado de Nova York, recebendo então o título de bacharel em Artes em 1976. Ela realizou mestrado em Ciências em 1978, bem como o Juris Doctor, que seria aí um mestrado em Direito, com honras também, em 1981 na Universidade do Estado de Nova York, novamente. Ela completou o doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Urbano aqui na USP, na Universidade de São Paulo, no ano de 2000. Atualmente, a professora Elisa dirige o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, que fica lá no Rio de Janeiro, né, e que foi fundado por seu, infelizmente, já finado marido, Abdias Nascimento. Abdias Nascimento é uma das principais figuras intelectuais negras da história. Só isso, né? Um sujeito formidável. Dentre outras questões, né? Ele foi dramaturgo, teatrólogo, político, né? Uma pessoa que teve uma energia de vida muito grande, inclusive para especialmente discutir questões relacionadas ao universo da cultura e da história afro-brasileira. Ela tem experiência nas áreas de educação e antropologia, com ênfase em direitos humanos, atuando principalmente em alguns temas tais como atitudes étnicas e raciais, sistemas africanos de conhecimento, negros no Brasil especialmente, a diáspora africana e movimentos sociais. Portanto, ela tem uma larga experiência para dialogar a respeito de diferentes aspectos relacionados às temáticas aqui das nossas disciplinas, História da África de um lado, Cultura Afro-Brasileira de outro. Então ela inicia, de fato, o seu texto para falar para a gente da centralidade das civilizações africanas para a própria humanidade, que é algo negado sistematicamente pelos olhares ocidentais. A aula anterior, inclusive, que nós tivemos, as 2 turmas, né, nas 2 disciplinas, nós pudemos conversar um pouco a respeito disso a partir do texto do Babu Rama e do Joseph Kizerbo, a respeito do lugar da história entre os africanos, né? Ou seja, para derrubar essa ideia de que não haveria história entre as múltiplas, entre as diferentes sociedades africanas. Então, o que a professora Elisa coloca para a gente pensar no primeiro instante? Pesquisas mais recentes vêm confirmando não apenas que a humanidade nasceu na África, e há um ponto pacífico nesse sentido,
como também que os negros africanos estão entre os primeiros a construir civilizações humanas e erigirem bases da própria civilização ocidental. Isso abre caminho, inclusive, para discussões que são interessantíssimas a respeito dos fundamentos de determinadas questões que o Ocidente indica como sendo propriamente suas, invenções suas, e que podem ter sido releituras de inventivas africanas. Modos de pensar, técnicas, uma série de questões são colocadas em jogo, inclusive no campo da filosofia. Então, são questões legais assim para se pensar, de como é possível. O pessoal da história da filosofia ocidental, por exemplo, tem um termo eu acho muito interessante para falar disso, é o chamado milagre grego, né? Como se a civilização ocidental tivesse sido inventada ali na Grécia, com passos de mágica, um milagre, de fato, a genialidade grega pura e simples, né? Inventa de fato uma série de questões. E, no entanto, há aproximações com modos de pensar, com modos de refletir acerca da realidade de povos outros, mediterrâneos ou não. Mas pensando nos mediterrâneos, aqueles que estavam mais a leste e mais ao sul, ou seja, ao norte da África e naquele pedaço ali para frente daquilo que vamos chamar de Oriente. Então há questões, né, que indicam a maneira como a possibilidade das civilizações africanas terem plantado as sementes daquilo que a gente comumente chama de civilização é algo que se deve pensar, né? Como o Ocidente, de fato, transformou, enquanto possibilidade negativa, esse nascimento africano da civilização. Então, a professora Elisa já começa seu texto chamando atenção para isso. O autor, então, chama atenção para questões apontadas por um outro grande intelectual africano, Cheikh Anta Diop, sobre as dificuldades de sedimentação das teses sobre o nascimento da humanidade e suas civilizações na África. Sistematicamente negadas, o próprio Cheikh Anta Diop tem problemas para conseguir fazer avançar o diálogo, as discussões acerca de suas teses nesse sentido, de indicar as raízes africanas de uma série de questões, ou mesmo a influência propriamente africana mais ao sul, em termos da civilização egípcia. Tal dificuldade decorria justamente do etnocentrismo ocidental, especialmente produzido após o processo de colonização daquele continente. A gente já começou a conversar a respeito disso em outros momentos, né? Essa é uma das causas, assim, talvez mais evidentes nesse sentido. A partir do século XIX, inclusive, assim, de maneira mais sistemática, esse etnocentrismo vai sendo colocado como uma certeza, né? Ele impõe certezas que dizem respeito à inexistência de qualquer valor a tudo aquilo produzido no continente africano. O trabalho de Anta Diop, então, foi fundamental para a desconstrução de antigas teses coloniais ou ocidentais sobre a África, especialmente quanto à origem da humanidade no continente, tendo sido confirmadas por estudos posteriores, sendo hoje inquestionáveis, como a maior parte das pessoas já sabe. A maior parte das pessoas? Talvez não. Talvez o senso comum ainda seja tão forte que desvie um pouco desse conhecimento, né? Desvie o olhar, a percepção das pessoas em relação a esse conhecimento. Ponto pacífico no campo das ciências, em termos da origem da espécie Homo sapiens sapiens, né? Mas há, enfim, travas ainda colocadas por esse processo etnocêntrico ressoando entre nós. Algumas questões importantes, né? Por exemplo, a descoberta dos vestígios mais antigos já verificados da nossa espécie e de outras, do Homo habilis, por exemplo, né? Homo sapiens. Descoberta em 1972 do mais antigo esqueleto do Homo habilis, que foi apelidado de Lucy, com datação entre 5 e 3,5 milhões de anos. O Homo erectus, né, surgiria cerca de 1 milhão de anos, de 1 milhão a 100 mil anos após a espécie anterior.
dominado ferramentas rudimentares ali para auxiliar suas tarefas cotidianas e sair da África em direção a outros continentes, ou seja, né, os nossos parentes todos surgindo por ali. E aqui há uma montagem interessante de fotos da Lucy, né, esse espécime mais antigo encontrado até hoje, né, com modelo tridimensional aqui indicando aquele que seria provavelmente o seu corpo, né? É o Australopithecus afarensis, uma foto lá da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos da América. A indicação da origem do Homo sapiens sapiens, que somos nós, em datação de cerca de 200 mil anos, também no continente africano, né, é esse indício forte de nascimento da humanidade por ali, sendo sustentado por evidências paleontológicas, arqueológicas, análises de DNA mitocondrial, que indicam a origem comum de todas as espécies de hominídeos justamente no continente africano. Ou seja, é o nascedouro de tudo. Às vezes eu lembro em algumas aulas, né, eu lembro do texto do Babu Rahman e do Joseph Kizebo a respeito do lugar do tempo, da história, entre sociedades africanas, nas formas de medição e compreensão do tempo para outras sociedades ou civilizações mundo afora, como a Maia, por exemplo. Então, em 2012, teve, né, aquele frisson que um calendário maia teria, né, ali previsto o fim do mundo. Os maias entendiam o tempo formado em ciclos. Não necessariamente significariam aquela ideia nossa ocidental de apocalipse, de fim de tudo, né? Da mesma forma que muitas outras civilizações não têm essa ideia de tempo segmentado ou de tempo finito, né? Então a tradição judaico-descendente ela trabalha com essa ideia de finitude, de tudo, inclusive do tempo em si. O tempo é uma bela invenção nossa, dos seres humanos. Nós temos, no entanto, formas diferentes de lidar com ele. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa digressão? Porque tem essa questão toda da nossa origem africana, né? A origem dos sapiens sapiens e dos outros hominídeos ancestrais naquele imenso continente. E por conta daquele frisson lá do calendário maia, fizeram um filme muito ruim, por sinal, né, que haveria, né, um cataclismo, o mundo seria afogado, digamos assim, os ricos constroem navios gigantescos para se salvarem, né? Essas distopias têm dessas coisas, os ricos vão lá tentar salvar suas peles. E no fim das contas, o único espaço livre da água que sobra ao fim desse dilúvio, de teria ocorrido em 2012, seria o continente africano. E o filme termina dessa maneira, como se a vida tivesse surgido lá e a vida retorne, deve ser retomada de fato a partir de lá. É uma alegoria, creio eu, que os diretores do filme, os roteiristas, tenham ali colocado, né? A vida nasceu, a vida humana nasceu na África, surgiu na África e para a África ela tem que... E na África ela teria que se reinventar. O filme do todo é ruim, mas tem essa, enfim, tem essa questão aí, só para lembrar disso, né? De como muitas vezes a gente ignora, por um conjunto sabido de razões, né, construídos pelo Ocidente, sobretudo ao longo do tempo, de que a África tem uma importância na nossa própria existência, nessa de ser o ponto de partida dela, né? E outras tantas importâncias que são por nós muitas vezes desconsideradas. Mas enfim, seguindo à frente aqui, no que compartilha conosco a professora Elisa. Uma das principais evidências do nascimento do Homo sapiens sapiens na África foi encontrada por Richard Leakey, no Quênia, um crânio chamado de Homo 1, datado de 130 mil anos.
As indicações seriam de que este ser humano teria feições de um Tuá, ou Suan, do sul da África, possuindo, portanto, feições negras. O Homo sapiens sapiens teria, então, migrado para outros continentes, especialmente a Europa, cerca de entre 80 e 50 mil anos. Ou seja, ele começa a sua peregrinação para os outros cantos desse planeta. O fato o fato de o Homo sapiens sapiens ter desenvolvido ferramentas mais elaboradas, bem como produções artísticas, coisas que os seus parentes não foram capazes plenamente de fazer, fez com que se elaborassem teses sobre sua suposta origem europeia. Aí começamos a história, né? Muitas dessas teses elas se desenvolvem a partir de um século todo especial, digamos assim, em termos de problema. É o século XIX. Surgem ali as teorias raciais, né? Ou seja, se consubstancia o preconceito, que dá asas às ações discriminatórias, o racismo, por exemplo, a partir de argumentos que supostamente seriam científicos, sem ser. Né? Essa é uma história que a gente vai discutir mais à frente também. Mas a partir dali se diz o seguinte, olha, uma espécie notadamente inteligente que passa ali a descobrir e a aperfeiçoar determinadas habilidades, a engendrar ferramentas, a conseguir com isso melhorar determinadas condições de sobrevivência, só pode ter desenvolvido tais habilidades em um lugar que lhe daria, digamos assim, as condições mais propensas para isso, o clima temperado europeu. Né? Por trás disso, por óbvio, há uma série de questões que, a partir do século XIX, estão diretamente ligadas à necessidade de hierarquizar as existências humanas, né? De fazer das nossas naturais diferenças, ou melhor, da nossa natural diversidade, algo que deveria ser entendido como uma escala evolutiva, dos mais aos menos, dos mais adiantados aos mais atrasados. Então, como o processo de adianto poderia se dar em um espaço que hoje é ocupado por aqueles tidos como mais atrasados? É impossível, não pode. Então, o Homo sapiens sapiens só pode ter desenvolvido as suas habilidades de criar ferramentas, de ter estratégias para a caça, para a coleta, de ter iniciado o domínio dos territórios, das plantas, dos animais, etc. Não no continente africano, mas em terras europeias. Né? Eis um mito, ainda muito resistente, inclusive. A tentativa de indicar diferentes origens para a espécie, especialmente indicando a Europa como seu nascedouro, gerou, obviamente, muitas fraudes. Não apenas discursivas, né? Como o chamado Homem de Piltdown. Fragmentos de um crânio apresentados por um camarada chamado Charles Dawson, no ano de 1912. Esse crânio supostamente teria sido descoberto ali na Inglaterra, na ilha da Grã-Bretanha, e, no entanto, foi desmascarada, né, como farsa que era, no ano de 1953, a distância entre 1912 e 1953, quando se provou finalmente ser uma montagem de um crânio de um homem moderno e de um orangotango. A forçação de barra, né, levada a cabo para que, né, se dissesse, não, olha, Homo sapiens sapiens são daqui. Nasceram aqui nesse lugar. Nasceram, inclusive, na ilha da Grã-Bretanha. No caso, o espécime chamado de Grimaldi seria o primeiro, na verdade, tem um errinho ali, né? O primeiro a ter chegado à Europa, o tal do Grimaldi, com características negras entre 50 e 20 mil anos atrás. O espécime chamado de Cro-Magnon teria sido a primeira com feições brancas, tendo surgido há cerca de 20 mil anos, derivando diretamente do espécime chamado de Grimaldi. Vivendo em um ambiente glacial, em um período de 20 mil anos, a espécie passou, obviamente, por mutações
especialmente ligados à necessidade de sintetização da chamada vitamina D, proveniente da luz solar, o que gerou a mudança da pigmentação da pele, eliminando-se melanina, né, que é aquilo que de fato faz variar a cor de nossa pele, a fim de se absorver melhor as condições da luz solar. Outras características físicas, tais como o afinamento do nariz, também são explicadas pelo processo de adaptação climático-ambiental, né? Hoje, as evidências científicas indicam que o processo de evolução humana teve início na África cerca de 5,5 milhões de anos. O homem moderno, ou seja, nós, os sapiens sapiens, surgiu na África cerca de 200 mil anos, tendo migrado para a Europa cerca de 100 mil, tendo posteriormente chegado às Américas. Até o fim do período glacial na Europa, há cerca de 15 mil anos, todos os humanos eram africanos, tendo exportado sua influência cultural, sua indústria e suas invenções, conforme indicou Cheikh Anta Diop. Ou seja, considerar aí que há 15 mil anos todos os seres humanos tinham a mesma feição. E esses seres humanos migrando do continente africano para outras porções da Terra levaram consigo todas as questões que, primeiramente, foram desenvolvidas no continente africano, né? Já dá um certo nó na cabeça de algumas pessoas pensar que seres humanos surgiram na África. Pensar que há 15 mil anos, nem tanto tempo assim, a maior parte dos seres humanos eram de feições próximas e, portanto, tinham ali uma bagagem experiencial igualmente próxima, pode perturbar também muitas pessoas. Essa é uma das teses centrais da obra de Cheikh Anta Diop. O professor Elise indica, então, né, o termo civilização, como esse termo tende a excluir a África em seus significados possíveis, especialmente aqueles de domínio do senso comum, ou mesmo nas mais renomadas enciclopédias. E é nítido isso. Quando se fala de civilização, se vem à cabeça a Grécia Antiga, o Império Romano. Com algum esforço vem as civilizações hidráulicas da Mesopotâmia. Mais recentemente, algumas pessoas talvez, e felizmente, diga-se de passagem, considerem as civilizações monumentais americanas, né? Maias, astecas, incas, com algum esforço, né? Mas mais comumente vão significar questões que estão mais próximas a isso que o senso comum sempre vai chamar de civilização. Qual que é, talvez, das indicações mais certeiras, a exceção? Egito, né? Todo mundo aí deve ter estudado na escola o Egito como uma das grandes civilizações da antiguidade, de fato. No entanto, há muitas vezes a impressão de que o Egito não ocupa um lugar no norte do continente africano. Se aproxima ele muito mais, simbolicamente, de uma realidade mediterrânica. E, portanto, pouco africano. Então, essa é uma questão interessante para se pensar também. A própria produção cultural feita ao longo do tempo tende sempre a significar o Egito com uma espécie de civilização praticamente branca ou embranquecida. Basta ver aquilo que aparece nos cinemas, etc. É uma questão que a gente pode constatar com muita facilidade. Geralmente as origens das civilizações são indicadas para a Mesopotâmia, né? As civilizações hidráulicas. Entretanto, tal indicação negligencia as experiências anteriormente vivenciadas no continente africano, tais como agricultura, pecuária, metalurgia e mesmo a especialização ocupacional. Então, no esteio das teses de Cheikh Anta Diop, Elisa Nark Nascimento ela chama atenção para isso. As curvas civilizatórias da humanidade foram tomadas pela primeira vez no primeiro espaço ocupado pela própria humanidade. Domínio dos animais, domínio da agricultura, determinadas técnicas artísticas,
questões que serviam para uma sobrevivência em termos pragmáticos, mas também para uma sobrevivência simbólica. Foram desenvolvidas primeiro nesse esteio, nesse território, e não fora dele. Então essa é uma discussão também necessária a ser feita. O continente africano teria então sido palco do primeiro processo de revolução tecnológica da humanidade, especificamente no que tange a passagem da caça e coleta para a agricultura. Ou seja, durante bastante tempo, nós seres humanos fomos basicamente caçadores-coletores. Em um determinado momento, nós migramos para o que muitos autores chamam de sedentarismo. Nós fixamos nossa residência em determinados territórios, domesticamos animais, provavelmente dos primeiros foram os canídeos, né, os cachorros de hoje, domesticamos outros em seguida, dominamos, né, as plantas também. Nos encontramos com outros seres vivos que nos trouxeram determinados abalos, parasitas, e por aí vai. E desenvolvemos a cada ciclo desses, a cada passo desses, novas estratégias para sobrevivermos, para dominarmos melhor esses territórios então ocupados. Em 1979, Fred Wendorf encontrou indícios que comprovam a prática da agricultura lá no Vale do Rio Nilo há pelo menos 18 mil anos, indicando tal processo como 2 vezes mais antigo do que aquele experimentado nas civilizações hidráulicas lá da Mesopotâmia. E aí? Onde ocorreu a curva civilizatória? A pecuária pode ter se desenvolvido na África há cerca de 15 mil anos, na região hoje correspondente ao Quênia, como indicam pesquisas de Charles Nelson, que identificou em 1980 a presença de elementos que comprovam uma sofisticada domesticação de animais que se estendeu até os vales dos rios Tigre e Eufrates, ou seja, caminhando em direção ao leste. Em direção àquelas que viriam ser as civilizações hidráulicas da Mesopotâmia. Outro elemento civilizatório importante, né? A escrita, foi desenvolvida nas regiões do Saara e do Sudão, entre os Akan e os Manding. Não obstante, se destaca também o sistema de escrita dos egípcios, popularmente conhecidos como hieróglifos, derivados do sistema de escrita meroítica originada no Sudão, na África mais ao sul. Uma África que a gente pode hoje identificar como negra, inclusive. Então, esse Egito africano aí mencionado, né, tantas vezes compreendido como algo extra-africano, como se não fosse, né, acender mais uma luz aqui, parte do próprio continente africano, é um dos pontos centrais desse processo civilizatório, mas muitas vezes retirado desse contexto. Então a professora Elisa conversa conosco a respeito disso, nos elucida algumas coisas bem legais, assim, bem importantes. Então, primeiro, essa questão do etnocentrismo ocidental. Ainda anuvia as nossas compreensões a respeito da multiplicidade, da importância desse continente para a própria história da humanidade. Então, o etnocentrismo ocidental construiu uma ideia de civilização que reside em uma construção praticamente exclusiva e isolada do Ocidente, hierarquizando-se as sociedades civilizadas e primitivas. O Ocidente lá no topo, civilizadíssimo, e todas as outras logo abaixo. Uma gradação, né? Ou seja, como se o ritmo de evolução em direção àquilo que seria considerado então a civilização sempre teria, né, seu ponto máximo ali ocupado pelo Ocidente e logo abaixo outros. Conforme se aproximam do Ocidente, mais civilizados seriam considerados. Quanto mais diferentes são do Ocidente, mais incivilizados ou primitivos são então considerados. No entanto, muito do que o Ocidente conseguiu produzir deriva justamente de conhecimentos originários de outras civilizações, como os africanos. Então, estava falando, né, no momento anterior, daquilo que
historiadores da filosofia gostam de chamar de milagre grego, né? E essa é uma ironia para dizer o seguinte: olha, os gregos não eram milagreiros, não, eles inventaram, tiraram isso do nada, né? Não eram tão geniais, óbvio, tinham sua genialidade, mas eles não fizeram tudo sozinhos, não inventaram as maravilhas das reflexões acerca da realidade por si só. Eles desenvolveram suas formas de reflexão acerca da realidade em diálogo com outras reflexões que dizem respeito àquilo que foi pensado em outras civilizações, em outros territórios culturais. Então, uma série de conhecimentos foram compartilhados pela humanidade, que se conhecia até um determinado momento, aí pensando aí nesse processo complexo de espalhamento dos seres humanos pelo mundo. E muitos deles ficaram afastados até se encontrarem no nascimento daquilo que a gente pode chamar de sistema mundial ou de globalização só no século XVI, né? Se reencontram ali, esses humanos diferentes, etc. Isso dá um bom outro papo que teremos à frente, mas o Ocidente não é pai nem mãe de tudo, mas se arroga disso ainda hoje. Então, essa é uma questão central. Então, uma série de questões, por exemplo, presentes na própria cultura clássica, helênica, derivam de alguns conhecimentos que foram desenvolvidos, pelo menos no norte da África. Questões que estão propriamente ligadas à civilização egípcia, por exemplo. Ligadas, por exemplo, entre outras questões, à história da medicina e por aí vai. Então, a tradução no século XVIII da chamada Pedra de Roseta, ou Pedra Roseta, que é uma espécie de matriz a partir da qual a linguagem escrita egípcia foi sendo traduzida, se revelou, por exemplo, o quanto de africana, especificamente egípcia, era filosofia e ciência gregas. Um pouquinho daquilo que eu já estava falando aí, né? Algumas questões da vida dual, né? Muito presente na filosofia platônica, no mundo dividido, da realidade dividida, no mundo das ideias, no mundo inteligível, o mundo onde existe o conhecimento pleno, a verdade ou a razão, e o outro, que é o mundo sensível, etc., está presente em algumas concepções egípcias, por exemplo, dos desdobramentos da alma, que viram um conceito grego, que é metempsicose, por exemplo. Digressões possíveis para a gente pensar aqui. Mas muitos desses elementos estão ali, foram trocas feitas ao longo do tempo. O autor indica, então, o processo de apropriação ocidental de conhecimentos desenvolvidos pela civilização egípcia, especificamente, tais como aquelas ligadas à arquitetura, à engenharia, à matemática, às artes, desenvolvidas em períodos muito anteriores aos observados na Europa, especialmente entre os gregos. Ou seja, período clássico, ali de 400 e poucos anos antes de Cristo. Então dá para pensar bastante coisa a partir disso. Como não existe um isolamento civilizatório, como há trocas, muitas vezes, intensas, entre esses povos, entre essas sociedades, entre essas civilizações, e de como elas se apropriam de tal forma as coisas uma das outras, a ponto de, no tempo, anular as origens de determinados saberes. Observe-se o mesmo, no que se refere à medicina. Eu já tinha até mencionado por alto isso, muito antes de Hipócrates, da ilha de Kos, que hoje fica ali na Turquia, sendo que as fontes indicam que Atótis, filho de Menés, o primeiro faraó do Egito unificado, praticara a medicina por volta de 3.200 anos antes de Cristo, bem como Imhotep, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, realizava investigações relacionadas ao corpo. E se formos pensar em outras evidências, há uma historiadora chamada Vivian Nuttall, que tem um texto num livro clássico que deve estar por aqui em algum lugar. Aqui, tem isso aqui, por exemplo, o Manual de História da Medicina de Cambridge, da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, é ótimo, na Inglaterra. Tem um capítulo da professora Vivian Nuttall chamado A Ascensão da Medicina, que ela fala questões nesse sentido, desenvolvimento de determinadas habilidades entre médicos
egípcios que são herdados pelos médicos gregos, especialmente a partir do momento em que a tradição helênica ela invade, de fato, o território grego, território egípcio, perdão, em um determinado momento. Ou seja, essas trocas elas são anuladas em um determinado momento. Elas são invisibilizadas. É como se elas jamais tivessem existido. É como se esse passado jamais fosse possível. Se a gente parar para pensar em outras questões, né, em termos do conhecimento do corpo em si, não eram as habilidades mais avançadas daquilo que nós hoje chamamos de anatomia, mas havia um bom conhecimento do interior do corpo por parte dos egípcios em decorrência do desenvolvimento das técnicas de mumificação, que são técnicas que a princípio eram restritas a determinados grupos sociais, de castas mais altas daquela sociedade, por óbvio, mas que depois também se disseminam por outras classes, por assim dizer. O mesmo ocorre com sistemas teológicos e filosóficos, sendo que nomes centrais da tradição helênica, tais como Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Anaxágoras e Aristóteles, estudaram com pensadores africanos. O que é interessante pensar também, né, que no período helênico, que é posterior a essa galera toda, acontece algo interessante, né, que o centro do conhecimento grego sai do território grego europeu e vai para o território africano, egípcio, Alexandria, né, mas isso é um processo mais à frente. Conhecimentos vão se fundir em maior profusão também nesse momento. Pouco se fala disso, inclusive, né? Tradições que são posteriores a esses mestres da filosofia grega também migram para esses espaços e se fundem com outros saberes. Então as trocas culturais eram muito intensas entre a Europa e a África, ali pelo Mediterrâneo, sendo que em diferentes momentos o trânsito possibilitou a confluência óbvia de todos esses saberes. Houve, no entanto, um processo de europeização do Egito Antigo, especialmente a partir do período colonial, havendo a disseminação de uma imagem branca daquela civilização, deslocando-a do continente africano. Algo notável, como eu já mencionei, de leve, nas produções cinematográficas. Todo mundo aí já viu, né, um Egito de faraós brancos, com certeza. Pode ser nas novelas brasileiras da TV Record, ou pode ser nos filmes norte-americanos também. Vocês já devem ter visto isso. Esse embranquecimento da civilização egípcia distou de todas as evidências arqueológicas e mesmo dos registros escritos, tais como aqueles produzidos por gregos e romanos, que dominaram aquele território após a derrocada da civilização egípcia. Mesmo na Bíblia, né? Os egípcios são indicados como o povo de Cã. O negro, irmão de Cush, o etíope, sendo que o vocabulário etíope foi largamente utilizado como sinônimo para negros africanos durante largo tempo. Eu posso dizer até o século XIX, né, com muita segurança. Então, para quem não conhece, Cã é um filho amaldiçoado de Noé, né, que faz troça do pai, que é flagrado bêbado, né, dormindo nu, e o pai acorda e vê o filho fazendo troça dele, fazendo piada com sua figura, e o amaldiçoa junto com toda a sua descendência. Seus filhos serão escravos dos filhos de seus irmãos, etc, etc. A única redenção para essa maldição eterna seria passar pela escravidão, de fato, e encontrar a liberdade apenas após a morte. Essa é, inclusive, uma justificativa utilizada por certos sacerdotes católicos para avalizar as práticas da escravidão moderna aqui em território brasileiro, por exemplo, com mais destaque para alguns clérigos jesuítas, tais como o padre... meu Deus do céu, me fugiu agora o nome. Jorge Bence, Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira. Eles dão essa, né, assinatura de ok, baseados na lenda de Cã, na maldição de Cã
melhor dizendo. E só para falar disso, né, desse link, a gente vai para o século XIX aqui no Brasil, só para chamar atenção rapidamente para essa questão, essa sobrevivência, digamos assim. Está aí uma tela de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos. É uma tela de 1895. A escravidão já acabou no Brasil. Aqui já é uma república, não existe mais a monarquia. Entanto, a Academia Nacional de Belas Artes faz um concurso. Qual que é o objeto desse concurso? Que um autor consiga retratar aquilo que seria o espírito nacional. Aquilo que refletiria, assim, que refletisse quais seriam os passos da nação. Jogasse luz ao futuro do Brasil. Modesto Brocos ganhou esse concurso com essa tela aí. E o título que o Brocos deu à tela é impressionante. A Redenção de Cã. Se antes, né, a história de Cã é conhecida como uma maldição, a maldição de Cã, nós temos aí a sua redenção, finalmente. E aí vocês podem imaginar a razão de ser aqui, né, a representação da redenção desse filho amaldiçoado de Noé a partir de sua descendência, né? Aqui nós temos o processo de embranquecimento da população brasileira, projetado por tantos intelectuais, acadêmicos, políticos brasileiros do século XIX até o século XX, até pelo menos a metade do século XX. Então nós temos aqui a descendência de Cã diretamente indicada, ok? Essa senhora que agradece aos céus com suas mãos espalmadas, erguendo também vossos olhos ao céu, agradecendo a Deus por finalmente ter livrado a si e toda a sua descendência dessa maldição eterna de serem escravos dos descendentes dos irmãos de Cã. E aí, como isso se sucede? A avó havia já feito aquilo que seria o seu papel, gerando uma filha mestiça, com sua tez menos negra que a dela. Por sua vez, a filha se casa provavelmente com um imigrante europeu, lembrando que o Estado brasileiro ele incentiva a imigração europeia para o Brasil, custeando inclusive a vinda desses imigrantes. A introdução de uma força de trabalho que seria civilizadora em todos os sentidos. Basta vocês pegarem os jornais do século XIX para lerem palavras como essas. Para entrarem na Biblioteca Nacional Digital, vocês vão dar uma olhada nisso, ou no Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro. Vocês podem ter contato lá com essas informações. E o fruto está aqui, inclusive com o fruto na mão. Uma laranja aproximadamente. A mãe aponta para a avó, que é o passado dessa criança de tez absolutamente clara. O Brasil foi embranquecido, o Brasil foi civilizado, foi tornado livre do passado africano. Só para fazer essa conexão, que a gente vai amadurecer na disciplina mais à frente. Os próprios egípcios denominavam sua nação como Kemet ou Kemet, que significa cidade negra ou comunidade negra, sendo que as artes visuais produzidas em diferentes períodos dessa civilização os retrataram majoritariamente e hegemonicamente desta maneira. Houve, no entanto, um processo de europeização do Egito Antigo, especialmente a partir do período colonial, havendo disseminação de uma imagem branca já retratada, como já comentei com vocês. No entanto, a gente tem aí algumas questões colocadas paralelamente pela autora para indicar, né, esses paralelos como evidências que desmontam esse discurso
construída pelo próprio Ocidente em relação ao Egito. Então a imagem, né, do faraó Ramsés II, da 19ª dinastia, e ao lado um homem Tutsi moderno. Comparação das duas imagens. Se eles estavam tão distantes assim, um do outro. Ou, pensando-se nas obras de arte, assim por nós reconhecidas hoje, mas obviamente chamadas pelos egípcios com outros adjetivos, uma pintura em Deir el-Bahari, um complexo de sepulturas e templos mortuários, lá em Luxor, onde é possível ver que o pigmento escolhido para representar a figura humana em diálogo com uma deidade não foi escolhida à toa. Mais ainda, que a gente tem outra cena de aspectos religiosos, divinatórios, Senedegen e sua esposa recebendo as águas da vida, de Hathor, uma pintura que está no túmulo, em um túmulo de Luxor, é o túmulo da própria Senedegen. E aqui, retratados, entre aspas, mais uma vez, como pessoas negras. Outro detalhe também, aqui de um papiro importantíssimo, que é o Livro dos Mortos. Na verdade, um detalhe da cerimônia de abertura do Ani Papyrus, o Livro dos Mortos personalizado de aproximadamente 1250 anos antes de Cristo. Observa-se o sacerdote à esquerda queimando o kife, que é um incenso ritual. É esse cara aqui. Ok? Está aqui queimando o incenso. O incenso ritual. E um cone de perfume perfurado por lótus no topo da máscara fúnebre da múmia. Aqui, no topo da máscara. Né? E aqui, os cuidados da mumificação sendo feitos pela deidade chamada Anubis, aquele que tem a cabeça de chacal. Né? É uma das figuras importantes no processo de travessia para o mundo dos mortos. Aquele que tem inclusive um papel técnico importante no pós-mortem, que diz respeito ao julgamento, né? O julgamento que é feito por um conjunto de deuses e juízes, 42 perguntas, uma declaração de ausência de culpa que toda pessoa tem que fazer em relação àquilo que produziu durante a sua vida. O celular deu um toquinho aqui, eu dei uma pausada, mas a gente volta a falar de Anubis. Deixa eu até desligar o ventilador que já está fazendo barulho. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, né? O Anubis ele tinha um papel interessante no processo, né, de chegar até o mundo dos mortos, que poderia determinar um sucesso ou insucesso, né, desse trajeto feito pela pessoa que morreu. Porque ele, dentre outras coisas, o Anubis ele vai se especializar nos cuidados do corpo, ou seja, do processo de mumificação. Ele é a principal figura do preparo do corpo, mas também é aquele que vai ter um papel essencial no julgamento do morto. Ele vai pesar o coração do morto com a pluma de avestruz, que significará a pureza, a verdade. E se essa pluma for mais pesada do que o coração, ou estiver equilibrada com o coração, ok, aquela pessoa pode de fato ser conduzida ao paraíso ou à ressurreição, à volta ao mundo dos vivos. Se o coração for mais pesado do que a pluma, aí haverá um sério problema para aquela pessoa que ali está sob julgamento. Né? Ela será devorada por uma espécie de demônio, né? Tendo um fim infeliz. Ou ela inteira ou o seu próprio coração, ou seja, ela é impedida de voltar ao mundo dos vivos, e ela é impedida, obviamente, de seguir rumo aquilo que para nós ocidentais geralmente é chamado de paraíso.
A descoberta do reino de Tasset, na antiga Núbia, em 1977, ou seja, uma descoberta relativamente recente, foi considerada a mais forte evidência de que a unificação do Egito havia sido precedida da civilização africana mais antiga, sendo esta 13 gerações mais antiga que o período de unificação, possuindo em sua cultura material elementos simbólicos também presentes na posterior estrutura do próprio Estado egípcio. E essa questão ela se refere à presença de pessoas negras em uma profusão extremamente importante. A descoberta do reino de Tasset então confirmou as teses lá do Sheikh Anta Diop, baseadas na escrita chamada de Meroítica, antecessora aos hieróglifos tão conhecidos, os hieróglifos egípcios, sendo que outros estudos indicam a organização de Meroé em um período cerca de 2.500 anos. Meroé foi então a capital de um reino chamado Kush, uma unificação de sociedades núbias, ocorrida por volta de 2000 a.C. Na região hoje, principalmente, corresponde ao Sudão, o território africano. Por volta de 700 a.C., após um longo período de domínio egípcio, ou seja, os Kushs foram ali dominados pelos egípcios, ou seja, pelo Baixo Nilo, ou seja, mais próximo de sua foz, os Kushitas tomaram o Egito, unificando o reino que foi governado por faraós negros, e isso durou 52 anos, esse reino dos faraós negros. Aqui não sei se vai dar para ver muito bem por vocês, mas aqui está uma escala de tempo a partir da qual é possível identificar algumas questões importantes nesse período, do reino Kush, da Núbia, que é uma cronologia simplificada produzida pelo Renan Lemos, que é um especialista nesse assunto. Então, o primeiro reino de Kush ele vem aqui no período de mais ou menos 2.600, 2.700 anos antes de Cristo. Então, o primeiro reino de Kush teve como sua capital estabelecida a cidade de Kerma, situada na região da terceira catarata do Nilo. Então, se a gente der um pulinho aqui para frente, deixa eu ver se é a terceira mesmo. Terceira catarata do Nilo, a terceira catarata do Nilo está aqui, nesse mapa elaborado pela própria Elisa Lark Nascimento. A gente tem outros mapas, esse aqui do Eliqui Emebokolo situa a terceira catarata aqui. Outro, aqui do Renan Lemos, a terceira catarata aqui, e aqui a cidade de Kerma. Ou seja, o início de tudo aqui, para os Kushs, estaria aqui, na terceira catarata, lá em Kerma. O tipo de cultura material escavada em Kerma dá nome ao período histórico do primeiro reino núbio, Kerma, que vem aqui, período de Kerma, 2.700 anos a 1.550 a.C., ele termina aqui. Aqui se inicia, o período de dominação colonial egípcia da Núbia. Os egípcios tomam conta desse território, cujo principal objetivo era a exploração do ouro, fundação de cidades coloniais, portanto, cidades egípcias na Núbia, em cujos cemitérios foram encontrados objetos da cultura egípcia do Baixo Nilo, ou seja, mais próximo ao delta do Nilo, mais próximo ao Mediterrâneo. Tais como esse selo egípcio com armação de ouro, encontrado em Fadros. Aqui, a gente já tem um outro período, que é do Império Kushita, sediado em Napata, ou segundo reino de Kush, região próxima à quarta catarata do Nilo. A gente vem aqui a quarta catarata onde? Está aqui. Seguindo para os outros mapas, mesma coisa. Aqui é a quarta catarata, identificada nesses mapas aqui. Entre 746 e 655 a.C., os reis de Napata expandiram suas fronteiras, dominando o Egito. Essa época no Egito ficou conhecida como a 25ª dinastia. Então a gente tem esse período aqui. Uma das provas, materiais, digamos assim, é essa esfinge Taharqa,
que está lá no Museu Britânico, em Londres, encontrada em Càtua. A partir de 300 a.C., os reis núbios passaram a ser enterrados em Meroé, sítio localizado mais ao sul de Napata, né, mais rio acima. Né? Com isso, inaugura-se outro período da história da Núbia, que é o chamado de Terceiro Reino de Kush, momento quando uma série de mudanças materiais e culturais são atestadas, estabelecidas, como a introdução da escrita meroítica, por exemplo, sobre a qual a Elisa Lark Nascimento menciona aí em seu texto, por exemplo. Então, essa, por si só, são evidências interessantes e pouquíssimo conhecidas, pouquíssimo mencionadas, digamos assim, como se pensa na antiguidade no continente africano, em questões relacionadas diretamente à civilização egípcia, para ser mais preciso. Né? E aqui passando mais uma vez nesses mapas que falam desse Egito maior do que esses limites aqui. Geralmente são esses os limites que estão presentes nos compêndios didáticos, etc. Então, pesquisas realizadas em Questul provaram que a origem da civilização egípcia é africana, pensando-se nesses trânsitos culturais, que não são apenas do Baixo Nilo, mas também do Alto Nilo, aqui no desenho da própria Elisa Lark Nascimento. E aqui nesse mapa, né, do Elikia Mebokolo, que também mostra que outras questões, tais como eixos comerciais existentes, não só dentro do território africano, mas também para a Península Arábica, né? Há uma grande circulação de pessoas e mercadorias, marca também aqui as cataratas do Nilo, né? Marca as regiões e cidades, né? Tais como, por exemplo, Aksum, Meroé, né? Para onde os reis eram levados para serem sepultados. Aqui também no mapa de Renan Lemos nós temos esses detalhes. Né? Meroé como essa cidade mortuária importante. Aqui a gente tem algumas imagens de Meroé, né? Que é um sítio arqueológico da maior importância, é patrimônio da humanidade, né? Indicado pela Unesco. Lugar fantástico, aí a gente tem uma vista aérea no ano de 2001, uma foto do Francis Geisus, mostrando as pirâmides meroíticas, né? Aqui a gente também tem algumas outras imagens das pirâmides de Meroé, algumas delas em estado de conservação belíssimo. Elas são menores, no entanto, em comparação àquelas do Baixo Nilo, né, bem conhecidas por todos vocês, provavelmente. Então, elas têm dimensões menores do que aquelas. E é isso, minha gente. Espero que as questões aqui colocadas pela professora Elisa Nascimento tenham dado aí a possibilidade de pensarmos questões importantes a respeito da história da África e de como ela segue sendo negligenciada em diferentes frentes, por diferentes razões, mas com origens parecidas. Né? O etnocentrismo ocidental ainda continua fazendo o seu trabalho. Né? Então, pouco se conhece, por exemplo, a respeito desses detalhes. No entanto, é importante a gente pensar como mudanças também têm ocorrido de anos para cá, especialmente a partir da Lei 10.639, que foi lá de 2003 ainda. A produção didática nos livros de história aqui no Brasil tem melhorado em relação à história da África. Então, já acompanhei trabalhos, né, pesquisas verificando a produção didática e questões como o Império Kush, por exemplo, já aparecem nos livros. Então, há mudanças, né, que possivelmente serão aquelas que renderão bons frutos para que as questões etnocêntricas não dominem mais o nosso cotidiano. Mas, enfim, dúvidas, comentários, reclamações,
Sugestões são todas sempre muito bem-vindas. Espero de fato que o conteúdo possa agregar algo, né? Nos encontramos novamente em breve, mesmo que de forma remota. Um grande abraço para todo mundo, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.